Bom, eu fui desafiado aqui um tempo atrás para ler o livro do Scott Hahn, que é Todos os Caminhos Levam a Roma. É só o título, já é uma heresia. Segundo o rapaz lá, eu ia ser convencido pelo Espírito Santo, nunca vi tamanha heresia, pelo Espírito Santo, que eu me tornaria católico depois de ler um livro desse apóstata aqui da fé. Misericórdia, só o sangue do Cordeiro. Então, olha, o título do livro né, Todos os Caminhos Levam a Roma. Só o título já é uma heresia, né? Porque nós sabemos que o único caminho é Jesus Cristo. Portanto, o tonto aqui desse senhor usa uma linguagem popular que é muito conhecida, né, que todos os caminhos levam a Roma, porque ele é ignorante, né, porque os americanos são extremamente ignorantes com a questão de história, porque eles só estudam o país deles, eles não estudam o resto do mundo. Então, assim, por exemplo, nós sabemos que antigamente o Império Romano construía as estradas para que eles pudessem ter controle, né, sobre o Império Romano. Então era para isso que existiam os caminhos, por isso que dizia que os caminhos todos levavam a Roma. E a criatura usa essa expressão, só o sangue do Cordeiro, né, para dizer que voltou para o catolicismo. Ele chega até a dizer aqui, voltou para casa. Nunca vi tanta heresia, porque realmente a Igreja Católica Apostólica Romana nunca foi a casa dos cristãos. A nossa casa é Jesus Cristo. A Igreja Católica, sim, deu o seu testemunho, tem a sua importância na história. No entanto, ela desviou-se da verdade. Por ela ter desviado da verdade, jamais será a casa dos cristãos. Então, veja bem, esse senhor aqui comete aqui algumas heresias no livro só. Aliás, eu só encontrei heresia, não encontrei nada que preste, né? A única coisa que prestava aqui, se ele tomasse vergonha na cara, foi a altura em que ele fez a confissão de fé, né, para supostamente aceitar a Jesus. Parasse por ali e continuasse sendo realmente um servo fiel, não, mas resolveu apostatar. Então, repara. Eu li aqui o livro todo, tem 179 páginas, para dizer que eu realmente li mesmo, tá certo? No início, nós já temos aqui algumas mentiras, né? Que ele diz que os Estados Unidos odeiam a Igreja Católica. Isso é mentira, tá bem? Porque os Estados Unidos foi fundado, inspirado na Bíblia. A Constituição americana, ela é toda inspirada na Bíblia. E essas pessoas que governavam eram quase praticamente todos reformados. E a Igreja Reformada não é anticatólica, né, que é outra mentira que ele coloca aqui, né, que ele diz que era anticatólico, mas ele diz que era presbiteriano. Então, como é que pode ser presbiteriano e anticatólico? Isso não existe, né? Porque na Confissão de Westminster, eu acho que é assim que pronuncia, né, diz aqui no item 25 do artigo 25, diz assim: a Igreja invisível. A Igreja Católica, ou universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos, que já foram, dos que agora são, e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essa é a Igreja invisível. E temos também a Igreja visível, que também é católica. Vou repetir de novo, é católica, né, ou universal sobre o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sobre a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Ela é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Agora me diga lá, como é que a pessoa diz que era anticatólico se o próprio catecismo dela diz que ela é católica? Né? Porque o termo católico, que a Igreja Católica ela absorveu esse título para ela, não pertencia a ela. Porque o termo católico significa universal. Os pais da Igreja, nos 3 primeiros séculos, utilizavam esse termo de uma forma genérica, não como uma forma institucional. As igrejas reformadas tentou resgatar isso e manteve na Confissão de Westminster, como também todos os catecismos das igrejas protestantes, todos seguem essa mesma linha de pensamento. Portanto, é mentira dizer que nós somos anticatólicos. O que nós somos é anti-heresia. O que a heresia que a Igreja Católica Romana foi permitindo com o decorrer do tempo. Portanto, nós somos católicos, porém, nós não somos romanos, certo?
Nós seguimos a doutrina dos apóstolos, no entanto, não seguimos a doutrina de Roma, ou seja, a igreja da denominação romana. Portanto, nós somos, nesse caso, os tais romanistas, que os reformadores utilizavam muito esse termo, não é? Sim, eles eram antirromanistas. Agora, era anti-heresia, não anticatólico. É uma verdadeira mentira que essa criatura que diz que era reformado nunca foi, né? Porque nem o catecismo dele ele leu. E diz que ainda estudou. Ainda disse que fez uma faculdade de Bíblia, de teologia, e também era filosofia, como também economia, não é? De Bíblia, eu se eu fosse a faculdade dele, tirava o título, porque é uma vergonha, né? Porque não conhece nada de Bíblia. Porque para chegar à triste conclusão, e a mais errônea de todas, né? Dizer que a aliança que Deus fez com Israel, que se cumpriu em Jesus, e que Jesus estendeu a sua igreja, dizer que a igreja católica apostólica romana, que só foi fundada 3 séculos depois, verdadeiramente esse homem nunca foi biblista, né? Biblista ou sei lá o quê, né? Nunca. Esse homem foi uma vergonha, um verdadeiro apóstolo, mercenário, né? Então, dizendo que era conhecedor de Bíblia, e chegaram à triste conclusão. E o que é mais triste ainda é que a igreja presbiteriana, como ela infelizmente deixou, né, o liberalismo entrar em algumas denominações, inclusive ele nasceu numa igreja liberal, né? Nasceu numa igreja de cristãos nominais, ou seja, eram cristãos que se diziam que eram, mas não eram. Portanto, ele não era, né? E a sua família era de origem liberal. Não é? Tanto é que ele aqui até faz uma crítica a respeito do que o pregador falava contra o nascimento virginal. Isso é teologia liberal. Depois ele supostamente foi para o mundo, ele na verdade nunca foi de Cristo, né? E a igreja presbiteriana, a igreja séria, fez um trabalho de evangelismo, da Young Life, fez um trabalho de evangelismo para trazer a ele de volta para a igreja, né? Ele voltou, né, através ali da guitarra, que o rapaz usou a guitarra e também uma garota, né, para atrair ele para a igreja, né, provando claramente que essa história de estratégia corre mal. Correu, nesse caso correu. E por aí vai. Então ele resolve então assumir, né, o compromisso de seguir a Cristo e etc. E passou supostamente a ler a Bíblia rigorosamente e passou a devorar os livros de Lutero e de Calvino. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque no livro dele não tem uma única fonte. Desconfie de livros que não têm fonte. Se o livro não tem fonte, desconfie, né? Porque é da cabeça da pessoa. Ele não cita uma única fonte de onde ele tirou as frases aqui de Lutero. Como também, ele não cita fonte de nada. Portanto, não dá para confiar numa coisa dessa. Ele começa a criticar Lutero e comete aqui 2 heresias gravíssimas. E a igreja presbiteriana ainda o aceitou e ainda colocou como pastor. E detalhe, ele depois começou a mudar o ritmo da igreja. Eu acho isso impossível, porque a igreja presbiteriana é rigorosíssima com as liturgias. E ele conseguiu alterar a liturgia da igreja. Portanto, essa igreja que ele frequentou provavelmente era uma presbiteriana independente ou liberal. Portanto, nós vemos aqui que ele cometeu muitas heresias, né? A partir do momento de colocar a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada 3 séculos depois, com uma aliança de Cristo, né? Isso para mim já é uma aberração teológica. Depois ele me vem dizendo que Lutero errou, né? Inclusive ele aqui discutindo com a mulher falou para ele: você é o Lutero ao contrário. Né? Justamente, e ele gostou, ele adorou, porque a gente sabe que os americanos têm essa tendência, né? Eles gostam de proeminência, de aparecer e coisa e tal. E ele gostou dessa história de ser Lutero ao contrário. E disse que, ao ler a carta de Romanos, não encontrou lá que a salvação é apenas pela fé. Ele falou essa heresia, irmãos, dá vontade até de chorar um negócio desse, porque o apóstolo Paulo, a carta inteira fala sobre a salvação pela fé. Né? Inclusive a justificação pela fé. E depois ele começa a acusar Lutero e etc, com aquela história do somente pela fé. Na verdade ele foi no catecismo, pegou as mesmas baboseiras lá, né? Foi isso que ele fez e começou a fazer o comentário, porque depois ele critica que muitos católicos, porque os católicos não conhecem a própria história, e é verdade, né? Mas aí ele, olha, isso aqui é uma
uma pedra de ouro para eles, né? Porque uma pessoa que conhece supostamente Bíblia, não é? Para eles é ótimo, né? Porque nós sabemos que os católicos conhecem mais sobre santos, conhecem mais sobre o catecismo. Agora a Bíblia a gente vai apertar com eles, olha, mas onde é que está escrito? Eles falam que é heresia, né? A tristeza. Então vai. Olha, então ele começa com essa heresia, essas duas heresias que eu acabei de citar. Depois tem um pastor aqui, ou um irmão, se não me engano, enfrentou ele e disse: olha, mas você precisa nascer de novo. Sabe o que ele respondeu? Ele disse que aquilo lá era batismo. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, onde é que esse homem foi biblista? Aonde? Né? Gente, ali fala claramente que Nicodemos era um homem que a tradição falava mais alto e ele não conseguia enxergar porque a tradição cegava a cabeça de Nicodemos, não é? E Jesus disse: olha, importa que você nasça de novo. E então todo aquele diálogo que nós conhecemos, não é? Ele não está falando ali de batismo, de batismo das águas, batismo do Espírito Santo, por mais que realmente mais na frente isso tenha acontecido. Mas para a pessoa batizar, ela tem que ter certeza da sua salvação. Né? Para a pessoa ter, no caso ali, o batismo com o Espírito Santo, para quem crê assim, ela precisa ter certeza. Não é? Então esse homem não se converteu, ele não entendeu o que é nascer de novo. Então ele só fala asneira. Então, assim, um livro desse nunca vai me convencer, meu irmão. Isso aqui, pelo jeito, eu só estou vendo o inimigo utilizando uma pessoa fraca de Bíblia, né? Uma pessoa que nunca teve uma experiência real com Cristo. E uma coisa que aconteceu aqui, que é muito triste, que é o que dá mais vontade de chorar no livro, é o sofrimento dessa esposa, né? Da esposa dele. Porque ela é toda de família presbiteriana, toda, né? E ela tinha um sonho de ser ministra do Evangelho. Como uma igreja presbiteriana não permite, não é? Ela deixou de ser, ela deixou esse sonho por causa dele, né? E a criatura depois se tornou pastor, ela ficou toda feliz, agora eu vou realizar o meu sonho de ser esposa de pastor. A criatura vai e resolve ser católica. Quer dizer, destrói os sonhos da mulher toda. Ela sofreu imenso, irmãos. Se vocês lerem o livro, o sofrimento dessa mulher, para mim, ela continua sendo presbiteriana. Ela não se tornou católica. Né? Ela só foi para o catolicismo pela forçação, né? E pela apostasia dele. Porque ele já apostatou mesmo. Agora ela não. Ela realmente, devido aos abortos espontâneos que ela teve, ela ficou fraca. Em prol de defender ali, no caso, a sua família, né? Por amor ao marido, amor aos filhos, ela então decidiu fazer isso. Mas ela não é católica. O coração dela continua sendo presbiteriana e lavada e remida pelo sangue de Jesus. Agora, o problema é que o que faltou aqui nesse casal foi o que eu agora vou criticar os presbiterianos, né? Foi a questão da intimidade com o Espírito Santo, porque eles não tinham. Dá para ver claramente que eles aqui conheciam bastante a Bíblia, liam bastante livros. Ele supostamente lia muitos livros, né? Porque ele disse que devorava os livros. Para mim isso é mentira, porque uma pessoa para devorar livro e falar só besteira igual aqui, para mim não leu nada. Porque eu li bastante, mas eu não seria capaz de escrever tanta besteira que ele escreve, né? E depois ela passa por essa situação triste, humilhante, né? E ela acabou por aceitar e por aí vai. Então pronto. Então repara, não tem como, né, um livro desse me convencer do ao contrário. Ele traiu o sangue das pessoas que lutaram pela causa do Evangelho, pela liberdade do Evangelho. A Bíblia só estava na mão desse tonto, né? Porque alguém lutou para isso. Né? E esse besta, este homem, resolve dizer ao contrário, Lutero ao contrário. Quer dizer, não é? Ele só queria fama, só quer fama. No meu evangélico não ia ter mesmo. Né? Ele ficava criticando aqui os assembleanos, os presbiterianos também, porque eram várias presbiterianas, criticavam os ortodoxos. Ele só fala besteira. Né? E então o que faltou aqui mesmo, como eu estava dizendo aqui, foi a intimidade com o Espírito Santo, porque se eles fossem mais íntimos com o Espírito Santo, né, não havia esse tipo de apostasia, porque o Espírito Santo ele não é de confusão, não é? Ele não vai orientar as pessoas para voltar para trás, para trair o sangue de pessoas que lutaram pela liberdade do Evangelho, não é? O Espírito Santo não vai fazer uma coisa ao contrário.
Ele realmente usou a reforma para as pessoas hoje terem acesso às escrituras, ter liberdade de expressar sua fé, não ficar preso a um monopólio romano. Deus fez tudo perfeito. Agora, a pessoa voltar para trás, para mim, é uma pessoa que traiu o evangelho. Tá bem? Então não adianta dizer que esse homem vai convencer, não convence de nada. É uma tristeza ele estar convencendo gente. É uma tristeza, né? Nós sabemos que é o inimigo que usa isso. Então, é isso que aconteceu. Eu resumi aqui porque a outra live ficou com 1 hora e lapada de coisa, muita coisa. Mas assim, eu vou deixar esse vídeo aqui claramente, né, que eu li o livro tem 179 páginas, li sim todos os capítulos, só encontrei heresia, fiquei com pena dessa mulher, eu oro muito para que Deus realmente tenha misericórdia dessa mulher, porque ela sofreu imenso, não é? Se ela fosse uma crente mais o estilo pentecostal, de certeza que ela dizia para ele, olha, na minha casa só entra Jesus Cristo. Porque ele começou a entrar com essas histórias de terço, de coisas, né, da Maria e etc, purgatório, lapada, né? E ela disse, olha, isso lá pro seu quarto, né? Lá pro seu escritório. Se fosse uma mulher mais fervorosa nesse aspecto, mais pentecostal, vamos assim dizer, né? Ela dizia, na minha casa só entra Jesus Cristo, nem no teu escritório não vai entrar nada, somente Jesus é que está nessa casa. Mas ele decidiu abandonar a Cristo para seguir tradições humanas e a cabeça dele, né? Com essas interpretações errôneas das escrituras. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele se finge até de anjo de luz, né? Para confundir os escolhidos. É o caso aqui, ele foi terrivelmente enganado. É um espírito de engano mesmo que atuou na vida desse homem. Infelizmente levou a sua esposa, mas oramos para que Deus realmente venha ter misericórdia nesse caso dela, né? Agora sim, eu vou terminar dizendo, né? Depois que eu li o livro, o livro do profeta Isaías, capítulo 45, né? A parte mais final ali do capítulo. Depois eu leio. Depois eu vou deixar aqui para não ficar muito extenso, né? Isaías 45, eu leio ele todo. O Espírito Santo falou comigo através ali do livro do profeta Isaías, depois que eu li o livro dessas constantes, porque ler essas coisas, irmão, só dá raiva, só dá tristeza, só dá dor na alma, né? Porque é ver realmente tanta meninice, infantilidade, chegar ao ponto de dizer que a Aliança é uma igreja que foi fundada 3 séculos depois, pelo amor de Deus, né? E depois ele começa com tanta idolatria, uma coisa assim, uma coisa de louco, né? Ele disse que depois que foi para o catolicismo, escolheu um santo, né, para ser o seu padroeiro. E esse santo era um padre que na altura que Calvino conseguiu ali levar o protestantismo para Genebra, de fato, expulsou todas as pessoas que eram contra, né? Ele expulsava todos os católicos e quem realmente se convertesse ficava. Esse tal santo que ele diz que é padroeiro, né, conseguiu levar vários desses católicos de volta para o catolicismo, né? E ele disse que era protestante e coisa e tal. Naquela altura havia aquela guerra, porque ainda era olho por olho, dente por dente. Então ele escolheu esse santo. Então vocês percebem que a qualidade desse homem, a intenção dele é adquirir fama, não é? Ele quer levar o engano das pessoas que já conhecem a verdade. Quem conhece a verdade, está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para mais nada, meu amigo. Não é? A pessoa pode vir um anjo aqui na minha frente e apresentar um evangelho lindíssimo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Bíblia e vou dizer, olha, aquele que derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, eu jamais vou negar o sangue daquele que realmente deu a sua vida por mim. Eu jamais vou dar ouvido àquilo que está contra as Escrituras Sagradas. Portanto, pode vir o que vier, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A minha mãe, o meu avô, quando desviou do evangelho, disse para ela assim, minha filha, você vai largar esse Deus, porque ele ficou revoltado, né? Ele queria que ela largasse esse Deus. Sabe o que ela respondeu? Com 15 anos, ela disse para ele, olha, o que entrou aqui já não vai mais sair. Hoje minha mãe está com 60 anos, nunca abandonou Jesus. Eu nunca vou abandonar Jesus por tradição de homens, meu amigo. Mesmo nunca. Tá bem? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não vai ser um livro de uma pessoa que aposta toda a fé que vai me convencer, ao contrário. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Pode purificar também se você abrir os seus olhos, não é? E ler só a Bíblia.
Larga esses livros, esses hereges para lá. Queima isso, joga isso fora. Né? Eu até tenho aqui, mas eu ponho na parte das heresias justamente para isso. Porque eu não ia ler esse livro, não. Mas como você me desafiou, não é? Eu li para provar aqui que livro de homens que apostataram da fé não vai me convencer ao contrário, meu amigo. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não vai fazer com que uma pessoa se converta a ele e depois diga para ele, e depois ele vai dizer, olha, afinal não era esse que o evangelho que você deveria ser, afinal é o que você negou. Então, aqui é uma pessoa confusa. Primeiro fez a confissão corretamente, né? Conheceu o evangelho corretamente. Depois abandonou a Cristo para seguir doutrinas humanas, tradições humanas, doutrinas que contrariam as escrituras sagradas. Aceitar o purgatório é uma verdadeira afronta ao Deus a quem nós servimos. Não é? Aceitar a infabilidade papal, isso é uma coisa coisa mais insana que você possa pensar. Aceitar a questão da virgindade de Maria, nós aceitamos agora perpétua. Para quê? Quem morreu na cruz foi Jesus, meu amigo. Maria exerceu seu papel, foi maravilhoso, glória a Deus. Amém. Nós não precisamos dela, nós só precisamos de Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus, quem ressuscitou foi Jesus. Certo? Portanto, fica aí a tua resposta, provando que eu li o livro, tá certo? E assim ficamos. Deus tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, amém.